Barroso dizendo não, é porque os ataques ao STF, etc, etc. Olha, ninguém até agora ameaçou a integridade física de nenhum ministro. Ô, Marco Antônio, você está falando aí do Barroso, né? Da corte nababesca, porque no final a gente já tem há um tempinho uma verdadeira. Eu lembro do Collor falando dos marajás do Brasil. Eu lembro do Collor. O Adriles deve lembrar também, que a Adriles é um pouquinho mais velho, lembra do Collor falando dos marajás. E, na verdade, os marajás eles persistem até hoje, estão no judiciário brasileiro. Né? Em tese, você tem um limite de salários, de quanto vai ganhar cada um, e o ministro ganha o teto do limite. Mas aí você vai somando os penduricalhos todos e os benefícios todos que eles vão se dando, e você vai vendo que esses caras vivem como verdadeiras cortes reais. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender o tamanho da diferença, que as pessoas às vezes pensam, os políticos têm muitos cargos e muitos penduricalhos, e tudo isso é verdade. O político brasileiro tem muito auxílio isso, auxílio aquilo, verba de gabinete, verba daquilo. Aqui nos Estados Unidos a coisa é um pouquinho mais organizada. Você tem uma verba de gabinete e um salário. O salário que os caras ganham não é sequer um salário... Olha o gato passando. Gato é assim, gato não respeita porra nenhuma. Gato não quer saber se você tá em live. Ele entra aqui. Ontem tinham 3 gatos no estúdio quando eu vi. Então, ele não nos Estados Unidos a coisa é um pouco mais organizada, mas muitas vezes os parlamentares não ganham dinheiro suficiente para. Vou dar um exemplo aqui. Tem deputado nos Estados Unidos, como eles não têm apartamento funcional, tem deputado nos Estados Unidos que mora dentro do gabinete, dorme no sofá-cama, terça, quarta e quinta, para poder voltar para a sua cidade, porque não tem grana. E ainda assim eles reclamam muito. No Brasil, você tem um Congresso que custa caro, mas quando você vai comparar com o Judiciário, não é nada. Os benefícios que esses caras têm são muitos, e eles vão acumulando funções. A coisa mais comum que você tem aqui, que você tem aí no Brasil, é juiz, que aí ele é cedido, ele ganha pelo STF, aí ele é cedido para o TSE, eu não estou falando só de ministro, não. Ele é cedido para o TSE, aí ele ganha 2 salários, 2 tetos de salário, aí ele ganha mais o auxílio disso, porque ele participa de uma comissão não sei aonde. No final você vai vendo quanto que os caras ganham, é uma baba. Eu me lembro que uma vez eu fui ver um procurador da PGR que trabalhava, que escreveu uma peça contra mim, que eu olhei e falei, mas tá tudo errado, o cara disse que eu moro em Nova York, tá tudo errado, o cara não verificou as informações mais básicas. Quanto é que ganha esse sujeito? O cara ganhava 95 mil reais por mês. Eu falei, pô, mas e o teto? Não, o teto é o teto, mas veja bem, para o judiciário, o teto não é bem teto, porque tem as exceções que eles decidem para si mesmos. E, no final das contas, para a circulação desses caras, eles contrataram um verdadeiro exército particular, uma guarda pretoriana de proteção deles. Porque, uma vez que... o Barroso dizendo não, é porque os ataques ao STF, etc, etc. Olha, ninguém até agora ameaçou a integridade física de nenhum ministro. O que teve, e isso é verdade, né? O que teve foi um militante da esquerda esfaqueando o Bolsonaro. Agora, ninguém nunca atentou à integridade física de nenhum ministro. Quando, inclusive, o Alexandre de Moraes partiu para cima de um cara aqui nos Estados Unidos, em Nova York, e o cara saiu, o cara recuou. Em Nova York, uma pena que tenha recuado, mas porque, né, se alguém vem para você, você tem o dever. Em Nova York você tem um negócio chamado duty to retreat, você é obrigado a recuar. Estado de frouxo, né? Aqui na Flórida não tem. Aqui na Flórida é o stand your ground. Se alguém vier para cima de você, você tem o direito de stand your ground, manter a sua posição. Mas o meu ponto todo nessa história é: os caras vivem uma vida nababesca, completamente desconectada da realidade, frequentam só os restaurantes mais caros. Você tem muitas vezes os familiares aí com os seus escritórios de advocacia, e aí não dá para dizer para onde esse dinheiro vai se os ministros não se beneficiam de forma nenhuma. Seria uma boa coisa para ser investigado. E, em vez dos caras culparem a animosidade que a população sente em relação a eles, a revolta que a população sente em relação a eles, em vez dos caras culparem a própria conduta, os caras utilizam isso como recurso para aumentar o séquito lá, a guarda pretoriana deles.
Então, no final das contas, o que o Barroso está dizendo é: a culpa é de vocês. A culpa é de vocês que a população me odeia. A culpa é de vocês que eu não me sinto seguro, que eu não consigo ir na rua tomar um café. A culpa é de vocês de eu não conseguir ir à padaria. E eu sempre conto, o Marco, da minha experiência pessoal. O meu avô, ele andava pelo Rio de Janeiro como a gente tinha segurança presidencial ali, dois caras, não era grande coisa, 2 caras no máximo. E meu avô ia no banco, ia almoçar, ia em todos os lugares, e a população vinha falar com ele, sempre vinha, o presidente Figueiredo sempre muito, muito, muito carinho, com um carinho enorme. Então, ele não precisava de uma guarda pretoriana de 10 seguranças, ele não precisava ficar viajando de... Por quê? Porque o povo reconhecia o último presidente da ditadura, né? Tirando os jornalistas da Globo, o povo reconhecia ele como um homem promo, um homem honesto, podia não concordar, mas um homem digno. E esses caras não são vistos como pessoas dignas. E por isso eles sofrem o que sofrem. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra pro meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E eu falei uma coisa errada até. Tem voo internacional sim no meio de tudo isso. Ó, a STF solicitou aeronave para transportar o presidente Luiz Roberto Barroso de Miami a Brasília no dia 7 de janeiro. Olha só. Você sabe o que aconteceu, né? Ele teve aqui no aeroporto de Miami e foi hostilizado. E aqui, meu amigo, não tem esse negócio. Aqui, a primeira emenda, você pode olhar o presidente, pode olhar o Chief Justice da Suprema Corte e olhar e falar: você é um vagabundo, vá tomar no meio do seu... E você pode falar o que você quiser. Você só não pode ameaçá-lo de forma crível, do tipo, eu vou te fazer não sei o quê. Mal iminente, né? Ameaça iminente, de dano iminente. De dano iminente e factível, porque não adianta você dizer, eu vou explodir Nova York. Não, tudo bem. Como que você vai explodir Nova York? Eu vou te jogar no espaço. Exato. Então, não ameaças subjetivas ao ministro Alexandre de Moraes, como acontecem, não. Eu posso... Adriles, eu gostaria que você apanhasse, pode? Eu gostaria que você... Pode.